Boa noite, PLN. Como vão vocês? Tudo bem? Muito bem, a gente entende que não está, né? Mas a gente tem orado, pedido a Deus que a tua bênção esteja sobre cada um, cada família da IPLN, cada pessoa. Nós temos passado por dificuldades, mas com certeza, com a intervenção de Deus, a gente vai sair bem dessa situação, em nome de Jesus, né? Vamos dar início ao culto dessa noite, abrindo nossas Bíblias no Salmo 17, nos versículos de 1 a 7 e no versículo 15. Diz assim a palavra: Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixo de tua presença o julgamento ao meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas meu coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos dos violentos. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu de ti invoco a Deus, pois tu me respondes, inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Mostra-me as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. No versículo 15 diz: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar? Senhor Deus, nós aqui estamos na tua presença, Pai, para te buscar, Pai, nesse dia. Te buscar porque o Senhor é que nos sustenta, nos guarda, e por isso nós te pedimos, neste momento, Pai, que o Senhor esteja com a tua mão protetora sobre cada família da IPLN, que o Senhor esteja abençoando, guardando e dando o sustento de cada dia, Pai. Sabemos que as dificuldades são muitas, mas para o Senhor nada é impossível. Por isso nós te buscamos nesse dia, te invocamos, prestaremos culto ao Senhor neste momento, e que a palavra, Senhor, cantada, a palavra pregada, venha de encontro aos nossos corações que estão sedentos de Ti. Em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados, nós oramos. Amém, Senhor. Boa noite a toda a sua família, as pessoas que estão agora nesse momento, reunidos aí, preparados para esse tempo de culto ao Senhor. Nós vamos agora cantar um pouco essas canções de louvor e adoração ao nome santo de Jesus. Essa canção, ela fala sobre Deus começar em mim, começar na minha vida pessoal, essa obra de transformação. E a gente tem que entrar para o culto com essa expectativa mesmo, não de que Deus, o que Deus vai fazer na vida do outro, mas aquilo que o Senhor fará na minha vida, primeiramente, para que assim a gente possa ver uma transformação completa na vida da comunidade. Então vamos cantar essa canção de louvor ao Senhor, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu
teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição. Mais uma vez. A começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que seja assim, para a glória do Senhor. Essa próxima canção, nós vamos glorificar a Deus, o Senhor Criador dos céus, da terra, o Senhor dos mares, o Senhor que faz todas as coisas, o Senhor da nossa vida. Glória, glória ao Senhor, te damos glória, Senhor. Glória, glória ao Senhor, tu és Deus poderoso. Vamos lá? Bate palma aí e canta com a gente. Só não vou pedir para ficar em pé. Vamos glorificar a Deus. Vamos lá. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Os que navegam nos mares, os que moram nas ilhas, habitando as cidades, ergam a voz e cantem. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Deus poderoso. Cantai um novo canto, os seus louvores aos confins da terra, que cada povo diga e declare, até que todos ouçam. Glória, glória, Senhor. Te damos glória, Senhor. Glória, glória, Senhor. Tu és Deus poderoso. Tu és Deus poderoso. Vai, Pai. Cantai um novo canto, os seus louvores aos confins da terra, que cada povo diga e declare,
até que todos ouçam. Glória, glória ao Senhor, te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor, tu és Deus poderoso, tu és Deus poderoso. Glória, glória ao Senhor, te damos glória ao Senhor. Glória, glória ao Senhor, tu és Deus poderoso, tu és Deus poderoso. Amém. Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir uma canção para a glória de Jesus, uma canção especial. Vamos lá. Busco ao Senhor que é digno de louvor, Ele é o meu Deus Salvador. Quando a morte enredou em meu ser, aflito clamei seu poder. Lá no seu templo ele ouviu minha voz, toda a terra tremeu. Veio dos céus, ele me alcançou, de minha dor me livrou. Eu te amo, minha rocha, minha força e fortaleza, meu refúgio que liberta, poderoso que me salva. Faz sempre acesa em minha vida, ó Deus, a tua luz de beleza. Rompe as trevas do meu coração, quero a tua presença. Pois quem é Deus além do Senhor, incomparável poder. Vem e reveste de glória os meus passos, aperfeiçoa meu ser. Eu te amo, minha rocha, minha força e fortaleza, meu refúgio que liberta, poderoso que me salva. Pois quem é Deus além do Senhor, incomparável poder. Vem e reveste de glória os meus passos, aperfeiçoa meu ser. Eu te amo, minha rocha, minha força e fortaleza, meu refúgio que liberta, poderoso que me salva. Eu te amo, minha rocha, minha força e fortaleza, meu refúgio que liberta, poderoso que me salva. Papaea, 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 papaea. Boa noite, gente. Graça e paz. É bom cantar isso, né? O Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa fortaleza, é Ele quem nos salva. A reflexão que a gente vai caminhar essa noite, dando continuidade
a nossa jornada, né, acompanhando os patriarcas no livro de Gênesis, ela ressoa muito disso que a gente acabou de cantar. Toda vez que a gente está aqui para a transmissão, quando a gente está aqui ouvindo as músicas, dá a saudade do espaço cheio, da gente cantando. Acho que você aí em casa também estava batendo a sua palma no ritmo característico nosso aqui. Vamos, nesse espírito, nessa saudade, nesse desejo de estarmos juntos como povo de Deus, entoando louvores a Deus, ao redor da palavra, da presença dEle. Vamos buscar a Deus em oração e pedir que Ele abençoe esse nosso tempo de reflexão. Senhor Deus, nós te louvamos. O Senhor é o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, toda a nossa salvação, toda a nossa vida, o nosso respirar, mover e existir, eles dependem do Senhor, Deus. Nós queremos afirmar isso. Te agradecemos, Deus, por esse tempo em que temos olhado para a história dos patriarcas. Como tem sido rico, Senhor, ser confrontado, ser consolado por histórias que a gente já leu tantas e tantas vezes e o Senhor continua trazendo algo novo para nós. Nós queremos reafirmar aqui, Deus, que entendemos que o Senhor nos visita através desses textos. O Senhor vai transformando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história do povo de Deus na nossa história. Estamos lendo a história do povo da fé, estamos vendo como o Senhor atua na vida deles e nas nossas vidas, Deus. Então queremos afirmar essa nossa dependência. Vem, Deus, nos visita, luta conosco se preciso através desse texto, mas nos transforma, nos abençoa, edifica o teu povo. Essa é a nossa oração para o nome, para a glória, para a exaltação de Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor. Nós pedimos. Amém. O nosso texto hoje é o encontro de Jacó com Deus em Peniel. E eu queria te convidar a olhar para esse texto. Ele se encontra em Gênesis 32, a partir do versículo 21, para a gente conversar sobre a oração como luta. A oração como uma luta. Olha o que esse texto diz. Gênesis capítulo 32, nós leremos a partir do versículo 21. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, os seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te, diga-me o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Vi a Deus face a face e, todavia, a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu queria começar te convidando a olhar para essa imagem.
Essa é a imagem do pavilhão inglês na Expo de Xangai em 2010. A Expo são umas grandes feiras, né, mundiais, e os países mandam os seus pavilhões com as suas melhores representações, exibir a sua tecnologia, a sua cultura. E esse é o pavilhão da Inglaterra. Ele foi projetado pelo Thomas Heathwick, um designer, por volta de 2008 e até para estar pronto em 2010 para a abertura de Xangai. Ele é composto por um monte de hastes de silicone ligados a uma estrutura metálica. E quando você entra dentro dele, a imagem é mais ou menos essa, porque ele filtra a luz de fora através dessas hastes de silicone. O pavilhão da Inglaterra ele foi chamado de a Catedral das Sementes, esse projeto do Thomas Heathwick. E ela recebeu esse nome porque na ponta de cada uma dessas hastes, os ingleses colocaram sementes de espécies de diferentes plantas ao redor de todo o mundo. O pavilhão tinha então esse apelo ambiental. E ele era lindíssimo, tanto do lado de fora, né? Ele parece um pompom, uma estrutura gigante, mal ela faz sentido, você demora a entender o que está acontecendo ali na borda. E ele era ainda mais tocante do lado de dentro. Quem ajudou a conceber, a recolher, a catalogar e a separar cada uma dessas sementes foi uma mulher chamada Elizabeth Hadid. Ela trabalha no Centro de Botânica, né, das grandes faculdades inglesas. E o pavilhão ficou lá. Xangai celebrou o pavilhão, ele se tornou um ponto turístico ali na cidade. O problema é que, 7 anos depois, em 2017, o Instituto de Botânica, né, das universidades, comandado pela Elizabeth Hadid, sofreu um incêndio. E ela perdeu boa parte dos acervos das sementes que ela tinha, incluindo algumas poucas espécies que só existiam ali no laboratório. Então a Elizabeth, junto às autoridades da universidade, das autoridades inglesas, escreveram para a prefeitura de Xangai solicitando que o pavilhão fosse desmontado, para que eles tentassem reaver as sementes e com isso conseguir reaver as espécies. Ora, isso gerou um impasse gigante, porque o pavilhão tinha se tornado muito importante para a prefeitura e para a cidade de Xangai como um ponto turístico. Boa parte dessa história que eu acabei de contar é inventada. O pavilhão realmente existe, ele está lá, mas a gente não tem a Elizabeth, ou o departamento de botânica, ou o incêndio que aconteceu. Mas eu queria te perguntar de que lado você ficaria nessa disputa? De que lado você lutaria? E se essa história tivesse a ver com a sua vida? E se as sementes tivessem a ver com as suas memórias, com o que você construiu? O que seria importante lutar para preservar? Você preservaria o invólucro do pavilhão, essa beleza externa, isso que se tornou um marco construído ali para as outras pessoas, um ponto de referência? Ou você lutaria para preservar e para resgatar o potencial de vida que tem ali nas sementes, mesmo que isso precisasse desmontar o pavilhão? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a sua experiência de luta, de oração, pelas coisas que você busca, pelas coisas que te tiram o sono, pelas coisas que te deixam ansiosos, com que luta se parece mais assim? Com como a sua oração, como a sua oração parece mais com o quê? Com uma luta para preservar a vida, mesmo que para isso precise desmontar essas estruturas aparentes? Ou você quer manter aquilo que é bonito, aquilo que foi construído, aquilo que se tornou um certo tipo de marco especial para você, um cartão postal na sua biografia, de pé? Essa história tem muito a ver com esse texto bíblico, essa narrativa bíblica tem muito a ver com essa história, apesar dela ser, parte dela ser inventada. Eu queria te convidar a continuar a nossa jornada no tempo comum do calendário litúrgico. Continuar essa história dos patriarcas, a história de Jacó, filho de Rebeca e Isaac, filho de Abraão. A gente não tem olhado para esse texto como um relato distante, composto apenas de dados históricos. Não. Como a gente conversou no texto da visitação dos anjos a Abraão, no capítulo 18, a gente acredita que nós somos visitados por Deus através dessas histórias. O mesmo verbo que se encarnou em Jesus Cristo é o verbo que se revela para nós nas Escrituras. E Jesus nos visita quando, como povo de Deus, a gente se reúne ao redor desses textos.
nessas visitações, a aprovação de Abraão, no capítulo 22, se torna a nossa aprovação. A gente ama mais a Deus ou a gente ama mais o que Deus tem nos dado? Os nossos cartões postais. A jornada de Eliezer, o servo de Abraão, no capítulo 24, buscando Rebeca, se torna a nossa história de como Jesus é o noivo e o servo que vem buscar sua noiva. Nós passamos a ser noiva do Cordeiro e servos enviados por ele em missão. Os conflitos no casamento e na paternidade de Isaac e de Rebeca, no capítulo 25, eles passam a revelar os nossos conflitos, a nossa alma. A gente quer evitar os erros que eles cometeram. A gente quer imitar os acertos que eles fizeram, porque Deus está revelando essas histórias para nos ensinar. A gente vai percebendo como as famílias dos patriarcas são falhas, são quebradas, são disfuncionais, sofrem de lutas, de divisões, de problemas, mas ainda assim elas são alvo da bênção de Deus. Ainda assim elas são alvo da transformação. Deus vai redimindo a vida, as famílias e as histórias quebradas. Nos últimos domingos, a gente tem visto a história de Jacó. Jacó é o irmão gêmeo escolhido da promessa no capítulo 27. Como nós acabamos de ler no texto de hoje, ele vai se tornar Israel. Ele se tornará o pai das 12 tribos. O nome do povo de Deus é o nome dele. É o povo de Israel que recebe esse livro pela primeira vez, os relatos de Gênesis. São o povo descendente de Jacó, saindo do Egito, que ouve Moisés recontar essa história, registrar essa história dessa maneira, a interpretação inspirada por Deus desses relatos. Como a gente tem visto, Jacó ele valoriza as promessas de Deus, a aliança, as histórias que ele ouviu de Rebeca, de Isaac, do avô Abraão, com quem ele conviveu até os seus 15 anos. Ele cresce ouvindo e amando essas histórias, mas ele tem uma fé imatura. Jacó, mesmo amando essas histórias e as promessas, ele é um enganador, ele é um explorador, ele é um manipulador. Ele explora o seu irmão, ele engana o seu pai. E isso tudo vai levantando uma pergunta para nós ouvintes. Como é que Jacó se tornará Israel? Como que o enganador vai se tornar o povo de Deus? Como que o manipulador vai se tornar aquele que caminha com Deus? E se essa é realmente a nossa história, ele traz uma pergunta para a minha vida e para a sua vida. Como é que a nossa fé imatura vai amadurecer? Por isso a gente tem falado, nesse tempo comum, um tempo de amadurecimento, tempo de reconciliação, tema que a gente tem trabalhado ao longo de todo esse ano. Começando a responder essa pergunta, a gente conversou em Betel, no capítulo 28. A gente viu que a porta do céu se abre, mesmo para pecadores e imperfeitos. Deus toma a iniciativa de alcançar Jacó, Deus se revela. É por meio dos encontros transformadores com Deus que a fé de Jacó vai amadurecendo. É por meio da ação de Deus que a vida de Jacó e a minha e a sua vida é transformada. O próprio Deus se revela, o próprio Jesus se revela a Jacó nesse texto, como a gente viu. Jesus é a verdadeira porta dos céus. Jesus é o verdadeiro Betel, a casa de Deus. E esse evento se torna um marco na vida de Jacó, o início da transformação. Ele segue viagem com a promessa de Deus. Ele vai para a terra de Padã Arã, procurando os seus familiares, em busca de uma esposa. Ele chega à casa do seu tio Labão. E domingo passado, o pastor Carlinhos nos contou essa história no capítulo 29. Ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova, e faz um acordo para trabalhar 7 anos. Por ela, mas ele é enganado por Labão e ele recebe a filha mais velha, Lia, e aí ele tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel, embora eles se casem ali. A primeira foi à vista, a segunda foi parcelado o pagamento. Jacó é um enganador e agora ele é enganado. O manipulador é manipulado. Ninguém que plantou espinheiro vai colher morango, como o Carlinhos falou para a gente na semana passada. Ele colhe os frutos do estilo de vida que ele havia plantado. A gente precisa aprender a semear com a consciência e a sabedoria divina. O que você tem semeado na sua vida? Se Jacó ouvisse a Deus, se Jacó se humilhasse diante de Deus, talvez ele não tivesse de ser humilhado pelos homens. Mas sempre vai existir um Labão
na vida de quem precisa aprender sobre humildade, aprender a ouvir a voz de Deus. Carlinhos disse isso para nós na semana passada. Sempre vai existir um Labão na vida de quem precisa aprender sobre humildade, aprender a ouvir a voz de Deus. Nos 13 anos que se seguem, Jacó tem seus filhos. Assim como ele lutou com Esaú, as suas esposas lutam pelo seu amor. Essa questão de briga entre irmãos é um tema recorrente aqui em Gênesis. Lia dá mais filhos para Jacó, mas ela é desprezada porque ele ama Raquel. E Raquel, a esposa amada, passa anos no sofrimento da esterilidade. Mas Deus vai agindo na sombra das providências. Os levitas, o rei Davi, Jesus, eles são todos descendência de Lia. Deus usa os desprezados, as desprezadas. Deus redime as situações feitas pelos Labões da história. Lia é vendida, Lia não era amada, ela é desprezada pelo pai, ela é desprezada por Jacó num primeiro momento, mas ainda assim a graça de Deus age ali. E agora a gente segue em direção do capítulo 29 para o nosso texto. No capítulo 30, olha para o versículo 22 na sua Bíblia. Raquel finalmente tem um filho, ela dá à luz a José. Atente agora para o versículo 25 e 26. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi e os filhos. Então partirei. Você sabe, Labão, o quanto eu trabalhei para você. Ora, a gente já conhece Labão, aproveitador, ganancioso, sem escrúpulos nem justificativas. É provável que Jacó já quisesse ir embora há muito mais tempo, mas agora os anos de trabalho estão pagos. E Raquel tinha dado um filho. Agora ambas as esposas estão profundamente vinculadas a eles por um filho. Olhando para o caráter de Labão, o professor Bruce Waltke, que escreve um excelente comentário em Gênesis, ele diz que é muito possível que Jacó já quisesse ir embora há muito tempo, mas Labão ficasse pressionando Raquel num jogo psicológico, algo mais ou menos assim: você vai sair para uma terra distante com esse homem aí? Ele só tem filhos com a sua irmã. Você vai ser desprezada em pouco tempo, você vai envelhecer e a beleza do seu rosto vai sumir e ele vai amar a Lia, quem deu mais filhos para ele. Mas agora Raquel tem um filho, e o versículo 26 diz que agora que Raquel tem um filho, Jacó chega para Labão e o confronta, ele pede para ir embora. Às vezes a gente tem a noção de que o Jacó era um fracote, um mauricinho, um pouco coxinha, né? O queridinho da mamãe, assim. O pastor Carlinhos também apontou para a gente no capítulo 29 como ele é um homem forte. Ele move a pedra do poço quando ele encontra Raquel, uma pedra que era para ser movida por várias pessoas, ele sozinho move. Sim, ele era mais próximo da mãe, sim, ele era pastor e não caçador, mas era um cabra forte, bom de batente. Labão quer esse trabalhador. Eles então entram num acordo para que Jacó continue a cuidar dos rebanhos. O capítulo 31 mostra para a gente como foi o próprio Deus quem havia instruído Jacó a voltar para casa. Versículo 3 do capítulo 31 diz o seguinte: Deus diz a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. A mesma jornada que Abraão teve que fazer no capítulo 12, a mesma jornada que Rebeca se dispõe a fazer por fé no capítulo 24, é a jornada que Jacó agora é convidado por Deus a fazer no capítulo 31 e 32. Jacó quer voltar para a terra da promessa, mas Labão o impede. O trata como um escravo. Jacó quer voltar para Canaã, mas está na terra da servidão. Você já viu essa história em algum lugar? O capítulo 31 mostra que Deus também instrui Jacó em sonho para que o rebanho dele aumentasse. Apesar das injustiças de Labão, que alterou por 10 vezes o salário de Jacó, você pode ler o capítulo 31 e observar isso. Apesar de tudo isso, Deus está com Jacó. Jacó tem amadurecido, ele é amadurecido na humilhação, no sofrimento. E Deus transfere os rebanhos de Labão para Jacó. Ninguém que plantou espinheiros vai colher morangos. As esposas reconhecem essa injustiça toda praticada por Labão.
reconhecem que Deus está corrigindo isso. E agora elas aceitam. Toda a família de Jacó aceita o passo de fé. Após sofrer todas essas humilhações e injustiças, Jacó está mais sensível para Deus e ele sai da terra de Labão fugindo. Ele é alcançado por Labão e eles têm resistência, conflitos, mas Labão é obrigado a reconhecer que Deus está com Jacó e que ele foi injusto. Então ele abençoa suas filhas e permite que Jacó, suas esposas e seus filhos partam. E aí a gente chega no capítulo 32, no nosso capítulo. Jacó está indo em direção a Canaã, em direção à terra da promessa. Ele está indo em direção a Esaú. Ele está indo em direção ao seu irmão, que o jurou de morte. Se ficar, o bicho pega, ele tem que conviver com Labão. Se correr, ou melhor, né, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. De um lado tem Labão, do outro lado tem Esaú. De um lado o enganador, manipulador, que já fez um jugo de 20 anos sobre ele, do outro lado o irmão. Você já se sentiu cercado de problemas assim, por todos os lados? Porque quando Jacó fugiu, os riscos, a viagem era árdua, ele fugiu só com a roupa do corpo, ele vai dizer no capítulo 32. Mas agora ele tem esposas, ele tem filhos. Uma coisa era correr o risco de ser morto por Esaú quando ele era solteiro. Outra coisa era temer pelos filhos, pelas mulheres amadas. 20 anos se passaram, mas a culpa, os fantasmas do passado ainda estão ali. Você já se sentiu assombrado, lidando com as consequências dos seus comportamentos anteriores, dos seus erros do passado? Você já se sentiu ansioso com o que o encontro do amanhã vai te trazer? É esse o sentimento de Jacó no nosso texto. E a gente precisa se perguntar, será que Jacó aprendeu? Será que Jacó mudou? Será que a transformação de Jacó para Israel já está em curso? A gente olha para o capítulo 32 e a gente percebe que sim e que não. A primeira reação de Jacó é desespero. Ele se enche de medo, ele é tomado de angústia. É verdade que nos versículos 1 e 2, os anjos de Deus vêm ao encontro dele e ele fala, esse é o exército, esse é o acampamento de Deus. E ele dá o nome daquele lugar, da jornada dele, de Manaim, que significa 2 exércitos ou 2 acampamentos. Deus está sendo fiel na promessa que tinha feito a Jacó e enviou seus anjos à frente dele. Mas o momento é de medo e Jacó se desespera. Ele se enche de medo, ele é tomado de angústia. E aí ele ora. Ele ora uma oração lindíssima. Ele sabe que tem 400 homens de Esaú vindo e tomado no desespero, ele ora, ele busca a Deus. Ele fala assim, Deus do meu pai Abraão, de meu pai Isaque, o Senhor me disse, volta para a terra. Ora, eu não sou digno dessa bondade e lealdade toda que o Senhor tem me dado, mas livra-me, eu rogo, do meu irmão Esaú. Tu prometeste, esteja certo que eu farei prosperar e os seus descendentes serão numerosos como a areia que não se pode contar. Ele se desespera e aí ele ora e ele afirma, Deus, o Senhor prometeu, ele se apega à promessa. Nota a confissão, ele sabe que não é digno, nota o reconhecimento. Esse capítulo 32 dá a entender que Jacó pode estar consciente, ele pode ter admitido os erros do passado. Quando ele manda a comitiva para o seu irmão, ele fala assim, o teu servo Jacó está vindo. Ele reconhece que ele roubou a bênção do pai. Quando o pai o abençoou, Isaque disse, as nações o servirão e os povos se curvarão diante de você. Por ele ter roubado essa bênção do pai, a única bênção que Esaú pôde receber é, você viverá pela espada e servirá o seu irmão. Agora a gente tem Jacó querendo inverter isso, querendo reverter o processo. Ele diz, o teu servo está indo, Esaú. Senhor é você, eu estou disposto a reconhecer. Ele ora. Tu prometeste, Senhor. Essa é a oração mais longa do livro de Gênesis e é a primeira vez que Jacó ora. Ele já havia feito votos, ele já havia ouvido a Deus, mas aqui é a primeira vez que ele ora. Ele grita por socorro, desesperado, livra-me. Jacó, ele já é uma pessoa muito melhor aqui.
Ele foi humilhado por Labão, ele teve o caráter formado. Ele apela para Deus, para a sua fidelidade. Será que ele já confia plenamente em Deus? Será que ele já está pronto para se tornar Israel? E aí a gente vê os versos seguintes. A gente vê a estratégia. A gente vê Jacó enviando presentes para Esaú. Jacó tem uma ideia. Ele pensa algo mais ou menos assim. Depois que todo mundo foi dormir, ele fala assim: já sei, um presente. Talvez eu aplaque a ira de Esaú com gentilezas. Talvez eu possa constrangê-lo com minha generosidade. Talvez eu possa comprá-lo com um prato de lentilha. Não, quer dizer, com um gigantesco presente dessa vez. Vocês notam? Ele usa de uma estratégia, ele separa um presente de mais de 500 animais, pensando: eu apaziguarei com estes presentes que estou enviando diante de mim. Jacó melhorou muito. Ele viu a Deus, ele foi protegido, ele foi abençoado, ele fez votos. Ele está aprendendo a ouvir a Deus, ele está no processo, ele está melhorando. Ele é uma pessoa melhor, mas no fundo, você nota, o enganador, o manipulador, o controlador continua ali. Ser uma pessoa melhor não é suficiente, gente. Por isso, ele precisa da oração como luta. Por isso, o anjo de Deus vem e ele vai ter que passar a noite em luta. A oração como luta, ela começa em Deus. Olha para o versículo 1 e para o versículo 24 do nosso texto. Foi Deus quem enviou os anjos ao encontro de Jacó. Jacó fica sozinho no versículo 24, sofrendo na insônia da ansiedade, e aí veio um homem que se põe a lutar com ele. Como foi com Betel, como foi com Abraão, como foi no Egito, como sempre é na história do povo de Deus, é Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem está interessado, é Deus quem está incomodado. O ditado popular diz que quando um não quer, dois não brigam. Eu fiquei me perguntando se isso é verdade ou não. Mas o fato aqui é que Deus quer. Deus está incomodado com o caráter de Jacó. Deus está notando essa manipulação, essa necessidade de controle, essa tentativa de comprar o irmão de novo. Deus fica profundamente incomodado, ele nota e ele, isso não vai ficar assim. Então vem aqui, Jacó. Vamos resolver isso daqui de outro jeito. A oração vem como uma luta de a noite inteira de ansiedade, lutando com Deus, porque Deus toma a iniciativa. Deus não quer deixar Jacó do jeito que ele está. Deus está interessado, Deus está incomodado com o caráter, com o comportamento de Jacó, e está interessado com o meu caráter, com o seu caráter. É Deus quem toma a iniciativa em Betel, quando ele está fugido. É Deus quem toma a iniciativa em Peniel, em Manaim, quando ele está voltando. É Deus quem tomou a iniciativa com cada um dos marcos da aliança, com seu povo. É Deus quem puxa a briga, é Deus quem começa. A oração, ela sempre começa em Deus, mas ela tem uma premissa. Ela pede a resposta. O reverendo Eugene Peterson fala no livro A Oração que Deus Ouve, que a primeira fala é sempre de Deus. Deus nos amou primeiro, por isso nós somos capacitados a amar. E como crianças que só aprendem a falar, a ouvir a voz dos pais, a gente só aprende a orar, porque nesse diálogo a primeira palavra é sempre de Deus. Mas a gente precisa aprender a ouvir Deus e então a responder. Se a oração começa com Deus, isso não significa que a gente precisa ficar inerte e passivo. Jacó mesmo já orou desesperado aqui no capítulo 32. E é porque Deus firmou uma aliança com o seu povo, é porque Deus se revelou e nos convidou para um relacionamento de promessa, que a gente pode responder, que a gente pode questionar também, que a gente pode começar as brigas, se esse for o sentimento do nosso coração. Olha para algumas orações dos Salmos, em como Deus reforça isso. O Salmo 13, o salmista questiona: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se afastar de mim para sempre? O Senhor vai permitir que eu seja humilhado? O Salmo 77, em algumas versões, é até mais provocador, mais irreverente.
Caducou-se, Senhor, as suas memórias das suas promessas. O Senhor está gagá. O Senhor se esqueceu da sua bondade, da sua misericórdia. As pessoas que foram profundamente convidadas para o relacionamento com Deus, elas sabem que foi Deus quem estabeleceu a aliança. Então, diante das situações difíceis da vida, elas chegam para aquele que é o único que pode resolver e perguntam: até quando, Senhor? O Senhor está se esquecendo das suas promessas, das suas fidelidades? Até quando, Senhor, a gente não vai poder se reunir aqui como igreja? Até quando, Senhor, os vulneráveis vão continuar morrendo? Já são quase 95 mil mortos. Até quando, Senhor? É porque Deus é bom, é porque Deus estabeleceu a aliança, porque Deus começou esse relacionamento de amor e de fidelidade, que a gente tem a premissa da resposta. A gente vê isso na vida de Jesus. O próprio Deus, quando encarnado no Getsêmani, luta em oração por diversas vezes. A gente tem o Getsêmani como exemplo. Ele sofre a ponto de chorar sangue. Ele quer que o cálice se passe. Ele teme o momento, a ansiedade da cruz, do peso da ira de Deus sobre ele. E Jesus luta em oração. Ele questiona Deus: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. A gente explora com honestidade diante de Deus. A gente coloca os nossos sentimentos verdadeiros, porque quem somos nós para enganar a Deus? E a gente pode pensar em Paulo e em Epáfras nas cartas. Paulo diz que ele lutava com Deus pelo povo das igrejas a qual ele escrevia. Por essa causa eu me ponho de joelhos, para que vocês possam conhecer a largura, a altura, a profundidade. Paulo, em Colossenses 4, diz que Epáfras batalha pelos irmãos de Colossos em oração. Eles se apegaram à promessa que Deus começou, que Deus teve a iniciativa, e eles respondem confiantes de que Deus vai concluir aquilo que Ele prometeu. Se a oração como luta começa com Deus, a gente tem a premissa da resposta. Se Deus parece ausente, a gente se questiona: até quando, Senhor? Se a gente vê que o caráter de Deus, que o amor de Deus precisa continuar a ser moldado nos nossos irmãos e irmãs, por essa causa a gente se coloca de joelhos, por essa causa nós batalhamos em oração. Se a gente está na situação difícil, a gente se pergunta: Pai, será que o Senhor pode afastar de mim esse cálice? Ou ele é necessário para o que o Senhor está fazendo, para o que o Senhor começou e vai terminar no mundo? A oração como luta começa com Deus, mas se a primeira fala é de Deus, a gente responde. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós falamos porque Ele falou conosco primeiro. A oração como luta é, num segundo ponto, ela é um processo, e ela é um processo de formação. Versículo 24 diz que Jacó ficou sozinho, veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto eles lutavam. A gente vai voltar várias vezes a esse versículo, ele é central aqui para nós. A pergunta que eu quero fazer, olhando para ele nesse momento, é: olha essas primeiras frases, primeiras palavras do versículo 25. Quando o homem viu que não poderia mais dominá-lo. É engraçada essa cena, né? Basicamente o texto diz assim: quando o homem viu que não poderia mais dominar Jacó, dominou-o. Né? Quando Deus, lutando com ele, achou que, ok, fim da brincadeira, com um toque na articulação da coxa de Jacó, ele desloca a coxa de Jacó e inutiliza ele na luta. Chave de perna aqui é um músculo. Um toque. Por que Deus não fez isso logo de cara, no início da noite, quando ele chegou? Porque não é sobre Deus só. É sobre o processo do que ele está fazendo com Jacó, do que ele está fazendo comigo e com você. A luta em Peniel aqui, ela retoma uma longa jornada do que Deus está fazendo na vida de Jacó desde Betel. Esse processo de humilhá-lo, esse processo de forjar nele o caráter, esse processo de ensinar algumas coisas que ele precisa aprender. Deus poderia ter tocado na coxa de Jacó imediatamente no início da luta e terminado com isso, com um nocaute em 5 segundos. Não, Deus ele se acomoda,
ele se coloca no nível de Jacó por um tempo e luta com ele na percepção dele da situação durante a noite inteira, até que chega o momento de tocá-lo, até que chega o momento de deslocar a coxa dele. Esse é um processo que não é um processo em que Jacó está submetendo Deus. Não, é um processo no qual Deus está submetendo Jacó. Foi Deus quem começou, foi Deus que se dispôs a lutar com ele, foi Deus quem passou a noite inteira no processo. Isso, meus irmãos, ajuda a gente a pensar. Oração não é palavra mágica, oração não é Wingardium Leviosa, oração não é o método, o processo, o feitiço que eu vou fazer do jeito certo para dominar Deus. Oração é um processo de formação, com base na iniciativa divina. E olha o que esse texto significou para os primeiros ouvintes e o que esse texto significa para nós hoje. Jacó está na casa da servidão, ele estava trabalhando como um escravo, tendo seu salário constantemente alterado, em situações cada vez mais difíceis na casa de Labão. Ele está indo para a terra da promessa, ele está indo para a reconciliação com Esaú, e no meio desse processo, ele luta com Deus. Olha como essa história ressoa para o povo que está recebendo ela, saindo do Egito. Eles estão saindo da casa da servidão, eles estão no momento do deserto. Deuteronômio 8 vai dizer para a gente que Deus permitiu os 40 anos no deserto para que o povo fosse provado, para que o povo passasse fome, para que o povo fosse humilhado, para que o povo lutasse com Deus e aí através do maná reconhecesse que nem só de pão viverá o homem, mas aprendesse a confiar profundamente em Deus, porque esse povo está indo para a terra prometida. E da mesma forma nós fomos libertos do pecado, nós estamos rumando em direção à Nova Jerusalém, onde nós veremos Deus face a face. E nesse processo a gente tem o discipulado, a gente tem o processo de tomar a nossa cruz e seguir a Deus, a gente tem formação, a gente tem a oração como luta com Deus, a gente tem nossos tempos de deserto. Mas tudo isso acontece no ambiente da iniciativa divina. Como é que você tem olhado para as suas lutas? Como é que você tem olhado para os seus momentos de dificuldade? Como é que na sua vida você identifica a sua casa, a sua terra da servidão? Quais são os pecados que te escravizam? E como os momentos que Deus está deixando você passar nas noites insones, doloridas, ansiosas, como que Ele está te formando? Porque Ele está te conduzindo para a reconciliação. Ele está reconciliando, Ele já reconciliou todas as coisas em Cristo na cruz e Ele está consumando essa reconciliação, caminhando para isso, fazendo convergir todas as coisas em Cristo. Ele está nos reconciliando com Ele mesmo para nos reconciliar com os outros. Esse é o processo de formação de Deus. Para que direção você está tentando levar a sua vida? Porque Deus tem uma direção específica de te formar em você o caráter de Cristo, os sentimentos, a mente de Cristo. E se você estiver indo para um lugar errado, meu irmão, Deus vai se incomodar, Deus vai se dispor a lutar contigo, porque Ele se importa. Como um pai ou uma mãe amorosa que vê seu filho ou sua filha tomando caminhos estranhos, destrutivos na vida, Deus se importa e Ele vai intervir porque Ele ama. Isso faz parte do processo de formação da iniciativa divina. Mas esse é um processo misterioso também. Versículo 24 diz que veio um homem lutar com Jacó. Versículo 30 diz que ele vê a Deus, depois de vários versículos dizendo que ele lutou com um homem. O que está acontecendo aqui? É um homem? É Deus? Às vezes, na escuridão dos momentos difíceis, a gente não nota o que está acontecendo. A gente acha que o que Deus enviou como bênção é uma grande luta, uma grande desgraça, que só veio deixar a situação pior. Mateus 14 fala de uma situação parecida que os discípulos enfrentam. Eles vão para o mar da Galileia sem Jesus, e Jesus vai andando sobre o mar, visitá-los durante a noite, de encontro deles. E aí quando eles veem Jesus se aproximar, eles falam, é um fantasma, e ficam apavorados. Mas é um fantasma ou é a presença salvadora? Às vezes é difícil, no meio daquilo que a gente está vivendo, distinguir a ação de Deus. Será que é um homem? Será que é Deus? Será que é um fantasma? Será que é a presença salvadora?
Por isso a gente precisa de atenção, porque Deus vai concluir os projetos dele, as sombras da providência, os caminhos do governo de Deus serão realizados. E às vezes a gente se pergunta, mas Labão faz parte, como na história de Jacó? Como? Por quê? Poderia ter sido diferente? Mas sempre vai ter um Labão para enganar o enganador, para humilhar aquele que precisa aprender a ouvir a Deus. É um processo de formação misterioso. O que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã? Qual é a dificuldade do seu momento? Como que você tem questionado a Deus? E você tem percebido na dificuldade, talvez o mover de Deus? Ou é um fantasma? É um homem? Você está apavorado, ele te traz mais pavor do que bênção. A gente precisa orar e a gente precisa se empenhar e lutar na oração para ter esse discernimento. Ele pode durar a noite inteira, mas se no raiar do sol a gente perceber que era Deus lutando conosco, a gente vai aprender a ser grato. A gente vai aprender a desfrutar desse momento. Há um cântico tradicional que diz: mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. É isso que está acontecendo no nosso texto. A oração como luta diz respeito a essa vulnerabilidade, a essa disposição à dor e ao sofrimento, se ele for necessário, porque a gente precisa ser formado, a gente precisa ficar pronto para ver a face de Deus, a gente precisa ter o nosso caráter moldado, e Deus se importa com isso. Por último, eu queria te convidar a olhar para o verso 29, que diz assim: o homem diz a Jacó: seu nome não será mais Jacó, pois sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. O homem misterioso pergunta o nome dele e ele diz: Jacó. Esse é o momento de confissão. Qual que é a sua identidade? Eu sou aquele que segura pelo calcanhar, eu sou o enganador, eu sou o controlador. É verdade, Deus, eu acabei de fazer de novo. Eu acabei de tentar enviar os presentes mais uma vez. Eu sou Jacó. É o momento da confissão. A confissão é assumir a fraqueza, é assumir a vulnerabilidade, é colocar a falha de caráter da minha história, do meu coração diante de Deus. E quando eu faço isso, Deus age. Quando eu entrego o coração como barro para ser moldado, Deus age. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Eu acho esse texto muito engraçado. Ele lutou com Deus e com homens e venceu. Quem que saiu mancando, gente? Quem que saiu mancando? Do capítulo 31 e do 32, quando Jacó ora, ele reconhece que foi a misericórdia de Deus com ele que o livrou de Labão, que o abençoou, que fez os rebanhos dele prosperarem. Foi pela misericórdia de Deus em Betel que ele não foi, e pela graça de Deus que prometeu acompanhar, que ele não foi morto por Esaú. Foi a misericórdia de Deus no tempo dele em Padã Arã que ele prosperou apesar das injustiças e da ganância de Labão. Foi Deus quem deu a vitória para ele com os homens. Se Deus quisesse, ele teria deslocado a coxa de Jacó no início da luta. Parece que essa cena é quase como um pai que vai brincar de lutinha com seu filho de 3 ou 4 anos, e aí ele vira o moleque de cabeça para baixo, joga o menino para cima, para baixo, termina, joga o menino no colchão no chão, deita do lado do menino e fala: você venceu. Você fala: eu estou vendo o que esse pai está fazendo. O que é vencer aqui? Quem que sai mancando dessa conversa para Deus falar isso para Jacó? O que isso pode querer ensinar para mim e para você? A oração como luta, meu irmão, minha irmã, ela tem feridas vitoriosas. Olha para o versículo 25, 31, 32. Quando o homem viu que não podia dominar, ele toca a articulação da coxa de Jacó, ele desloca. Ele sai mancando por causa disso. Até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Sabe, o encaixe do fêmur no quadril, ele interage profundamente com o ciático. Você não precisa ter esse encaixe deslocado para você ter uma crise do ciático e ficar mancando. Imagina ter o músculo deslocado.
Isso foi um marco tão grande que essa ideia aparece no texto 4 vezes, e na última o narrador fala: por isso que até o dia de hoje, Israel, a gente não come o músculo da articulação do quadril, porque essa é uma ferida vitoriosa. Foi aí que Jacó foi ferido por Deus. Foi aí que ele se tornou Israel. Isso é algo para ser lembrado. Isso é algo para ser lembrado no cotidiano da dieta, da alimentação. Jacó tem uma ferida vitoriosa. Quem realmente venceu? Quem saiu mancando? Quando a gente olha para a grande história bíblica, a gente é confrontado com isso. A cruz era a forma de humilhação mais intensa que os romanos podiam colocar sobre os seus inimigos. Às vezes, quando o Império Romano ia e conquistava determinado território, ele trazia o seu rei para Roma, para ele ser crucificado diante de Roma, para que eles pusesse ao ridículo o poder daquele reino que agora foi subjugado por Roma. Jesus não era um líder militar ou político. A esse ponto, Jesus foi crucificado em Jerusalém, mas ele foi exposto à vergonha, ele carregou o madeiro, ele sofreu a pior morte da época. Mas quando Paulo olha para esse acontecimento em Colossenses, no capítulo 2, ele diz que Jesus, tendo despojado os poderes e autoridades, Jesus fez deles um espetáculo público, triunfando na cruz. A cruz não é a vergonha de Jesus. A cruz é a vergonha dos poderes e das autoridades contrários ao governo de Deus. Os romanos viram um homem pendurado, os romanos talvez ridicularizaram, os romanos o esbofetearam, cuspiram nele. As autoridades de Judá acharam que tinham vencido, mas na cruz, as feridas vitoriosas falam mais alto. Na cruz, o poder de Deus não luta com as mesmas armas que os homens lutam. Na cruz, o jeito de Jesus vencer é diferente. Olha lá o vencedor de Deus manco. Olha lá o vencedor de Deus crucificado. Sabe essa história das sementes? O Thomas Halfwick vai me perdoar por ter inventado parte dela, mas você vai me entender. O próprio Jesus fala sobre isso. O grão de trigo, se ele não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Aquele que quer manter só o invólucro, perdeu. Ao passo aquele que despreza isso, o imediato, o superficial, vai conservar o eterno. Qual que é a vitória da semente, meu irmão? Qual que é a vitória da semente, minha irmã? Como é que a semente vence? A semente vence quando ela é ferida. O grão de trigo tem que cair na terra, tem que morrer. O que Jacó precisa aprender e por que ele venceu? Porque o jeito de vencer de Deus é muito diferente. Paulo fala disso em 2 Coríntios 12. 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse esse espinho de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O vencedor de Deus sai manco, o vencedor de Deus sai crucificado, o vencedor de Deus tem um espinho na carne, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quem luta com Deus em oração vence, mas sai mancando, mas é aperfeiçoado. Sai mais fraco, mas sai mais dependente de Deus e por isso mesmo sai mais forte. O que Jacó tem que aprender é que não é ele quem vai apaziguar. Não é ele quem vai manipular, vai enganar, não é ele quem vai convencer Esaú, porque nunca foi ele. Ele precisa aprender a realmente confiar em Deus. E uma ferida vitoriosa vai ensinar isso para ele. Agora ele sai mancando. Ele sai com um novo nome, com uma nova identidade, com um novo estilo de vida. Manco. O vencedor de Deus é manco, é crucificado. O poderoso de Deus tem um espinho na carne, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Qual que tem sido o nosso estilo de vida? A gente confia no que para vencer? Quais são as nossas metas? O que a gente está querendo formar em nós? A gente se deixa ser seduzido pelos moldes de vitória do nosso mundo? Ou a gente está à disposição de, se precisar, a gente ser ferido por Deus?
Eu queria que a gente não precisasse ser ferido. E Deus dá para a gente essa possibilidade. Ele fala que no batismo nós somos unidos na morte e na ressurreição de Jesus. As feridas de Jesus podem ser as minhas feridas, podem ser as suas feridas. Elas podem nos humilhar, nos libertar de nós mesmos e dos nossos pecados, de uma maneira que a gente não precise passar por isso. Mas se o Jacó ainda estiver lá dentro de nós, Deus vai permitir as lutas da noite. Porque Ele está profundamente interessado em mim e em você. Ele quer formar algo de verdade, Ele não quer formar algo passageiro, algo superficial. Deus está moldando para a eternidade, o grão tem que morrer. Por isso, Paulo diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque aí o poder de Cristo repousa em mim. Como é que a gente tem lidado com as nossas dificuldades? Eu não acho que a gente possa afirmar que a pandemia é um castigo de Deus para nós. Mas ela com certeza desafiou essa nossa tendência de controlar tudo, de ter a agenda certinha. Não deve ter ficado uma pessoa na face da terra que não teve a agenda bagunçada, o cronograma de alguma coisa alterado em função disso. A gente precisa aprender a mancar. A gente precisa aprender a ser fraco. A gente precisa aprender a descansar na fraqueza, repousando no poder de Cristo, porque quando a gente é fraco, a gente é forte. A gente falou dessas viritas vitoriosas esse ano já. Elas dão testemunho da graça, da dependência, da ressurreição. A gente conversou no texto de Tomé, a gente falou do Jesus das cicatrizes. Os outros deuses eram fortes, tu eras fraco. Eles correram, o Senhor tropeçou. Mas aos nossos ferimentos, somente os ferimentos de Deus podem falar. E nenhum outro Deus tem ferimentos, só tu tens. Se Jesus é nosso mestre, nosso salvador e o modelo de nós, de vida, para mim e para você, por que a gente está com tanto medo de ser ferido? Por que a gente quer vencer na vida? Olha essa expressão, que desastre. De um jeito tão diferente do dele. Para a gente refletir, para a gente praticar. Reaja à iniciativa de Deus. Ele está interessado, Ele está incomodado, Ele vai se pôr à luta com você. Lute. Lute por amadurecimento, lute por reconciliação. O que tem te posto de joelhos? Paulo fala disso. Moisés, Elias, Jesus, eles jejuam por 40 dias. Meu irmão, eu nunca jejuei por 40 dias, por 20, por 10, por 5. O que realmente coloca a gente de joelhos? Será que a gente está realmente comprometido com o que Deus está fazendo ou a gente está querendo controlar as situações, enviando os nossos presentes, apaziguando os nossos inimigos com a força do nosso braço? Ziel Machado fala que toda vez que a gente encerra uma etapa na nossa vida, a gente precisa sondar o nosso coração se essa etapa nos fez mais confiantes em nós mesmos ou em Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O que te põe de joelhos? Essa pandemia está te fazendo confiar mais em Deus ou mais em você mesmo? Lute por amadurecimento, lute por reconciliação. Agradeça a Deus pelos processos. Ele é paciente, Ele é persistente, Ele é fiel. Abraão era um picareta, Isaac se tornou um frouxo, Jacó era um enganador e um manipulador, mas Deus persiste, Deus insiste com eles, Deus conduz o destino, reconciliação, fidelidade à promessa. Mas o que você está tentando fazer com a sua vida? Você tem participado do que Deus está tentando fazer? Cadê a fidelidade às suas promessas a Deus e aos outros no passado? Para onde você está tentando ir? Você está querendo preservar o pavilhão bonito do lado de fora? Ou você está disposto a desmontar tudo, porque o grão tem que morrer? Esteja atento. Os processos podem ser ambíguos, podem ser misteriosos. Olha lá, no meio da noite, no meio da tempestade, no mar da Galileia. É um fantasma ou é a ação salvadora de Deus?
Qual que tem sido a sua luta, meu irmão, minha irmã? Com quem que você está brigando a noite inteira, o ano todo, a última década? Tenta perceber se Deus está fazendo alguma coisa aí no seu caráter, se Ele está te preparando para a Nova Jerusalém, se Ele está tentando transformar o Jacó dentro de você em Israel, em povo de Deus. A semente vence quando ela morre. A semente, o grão precisa morrer para dar fruto. Como que você está tentando lutar com Deus? Você está disposto a ser ferido? Você está disposto a ter a casca quebrada para ver o interior florescer? E por último, mancando. Imagina só que comunidade gloriosa a IPLN vai ser quando a gente aceitar que a gente caminha mancando. Quando a gente aceitar que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Abre espaço para Deus trabalhar na sua vulnerabilidade. Abre espaço para Deus lutar com você e deslocar o seu ciático, se precisar. Abre espaço para reconhecer que é na sua fraqueza que você vai vencer, que você vai reconhecer que depende de Deus, que você vai ser feito forte ao perder, ao reconhecer a dependência dEle. É assim que a gente luta com Deus. A gente reconhece que Ele tomou a iniciativa, a gente se entrega ao processo e a gente aceita que a semente ganha quando ela perde. Jacó ganhou, Jacó foi transformado em Israel, porque ele aprendeu a confiar em Deus. Depois de ser manco, como é que ele ia lutar com Esaú se tudo desse errado? Mas ele vai descobrir que Esaú está vindo com 400 homens para escoltá-lo, que Esaú já o perdoou, e que depois de estar reconciliado com Deus, fica muito mais simples cultivar a reconciliação com os homens. Dependência, um estilo de vida manco. O vitorioso de Deus é o manco, é o crucificado, é o que tem o espinho na carne. Vamos orar? Senhor Deus, talvez fosse mais fácil me colocar diante dos meus irmãos e irmãs com a palestra de coaching, falando para eles serem a melhor versão deles mesmos, cultivarem a potencialidade deles, confiarem em si mesmos, se encherem de si mesmos e algumas coisas assim. Mas livra a gente de ser Jacó. Tem misericórdia de nós e muito obrigado, porque o Senhor tem insistido. O Senhor desce, luta. E como esse texto é um tapa em nós. Como esse texto fere nosso orgulho. Como é doído, Deus, perceber que a gente continua insistindo, por mais que a gente tenha melhorado, por mais que a gente esteja aprendendo a ouvir a voz do Senhor, por mais que a gente já tenha feito votos. Como é doloroso perceber que a gente precisa ser ferido. Ajuda a gente, Deus, a olhar para a cruz. Ajuda a gente a ver o Jesus das cicatrizes. Ajuda a gente a ver que Israel, aquele que lutou e prevaleceu, é manco. Poupa a gente, Deus, de ser ferido. Ajuda a gente a aprender a ser humilhado na cruz, a ser humilhado na luta de Israel. Poupa-nos dessa luta. Mas se for preciso, muito obrigado, porque o Senhor vai insistir. Forma em nós o caráter de um povo livre. Livra-nos de confiar em nós mesmos e ensina-nos a depender cada dia mais do Senhor. O grão tem que morrer. A gente não quer preservar a casca, o invólucro, o pavilhão externo. A gente quer ser rachado, a gente quer que o interior floresça, a gente quer produzir muito fruto para a eternidade, porque a gente confia no que o Senhor está fazendo, para a honra e para a glória do nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.
defende a minha causa contra a perversidade. Pois minha fortaleza és, minha segurança, porque me rejeitastes. Ando solitário aqui, vagueando e pranteando, oprimido em meus conflitos. Todo medo e angústia se vão se me encontro em tua casa. Então eu irei ao altar de Deus, então eu irei ao altar de Deus, minha fonte de plena alegria. Então eu irei ao altar de Deus, então eu irei ao altar de Deus, com meu canto eu te louvarei. Ó minha alma, porque estás assim, mergulhada na tristeza e tão perturbada? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, seu amor nunca falta. Somente em tua presença, ó Pai, encontro alegria e paz, a minha alma é confortada. Todo medo e angústia se vão, se tua graça me ampara. Então eu irei ao altar de Deus, então eu irei ao altar de Deus, minha fonte de plena alegria. Então eu irei ao altar de Deus, então eu irei ao altar de Deus, com meu canto eu te louvarei. Voltei para mais uma atenção, atenção, criançada. E galera, é o seguinte, eu já quero voltar dando a resposta do nosso desafio da semana retrasada, beleza? Quem se lembra qual que era a pergunta? A pergunta era, nós fizemos um desfile em que tínhamos dois modelos, modelo número 1, modelo número 2. E a pergunta era, quem era o modelo número 1? Era Esaú ou era Jacó? Quem era o modelo número 2? Era Esaú ou era Jacó? Agora vai a resposta para vocês. O modelo número 1 era Esaú e o modelo número 2 era Jacó. Palmas para vocês que acertaram mais esse desafio. Seguinte, eu esqueci de deixar para vocês na semana retrasada o meu e-mail. Peço perdão para vocês, tá? Porque a resposta pode vir tanto pelo WhatsApp quanto por e-mail. Então anotem meu e-mail logo aí, ó. Esse é o e-mail que vocês vão me mandar com a resposta ao desafio de hoje, beleza? E qual é o desafio de hoje? Bem, vou preparar aqui, hein? Na semana passada, pastor Carlinhos pregou a respeito de duas irmãs. Ele falou de duas irmãs, Lia e Raquel. Pessoal, vocês pegaram as imagens erradas. Eu pedi para vocês pegarem a imagem de Lia e de Raquel. Furaram, produção. Gente, desculpa, a produção acabou que trocou as imagens aqui, mas bora seguir com o nosso programa. É o seguinte, pastor Carlinhos fez uma pregação maravilhosa e ele falou sobre o nome do pai dessas meninas aí, dessas duas irmãs. Minha pergunta de hoje é, qual o nome do pai de Lia e de Raquel, que era também tio de Jacó?
qual era o nome do pai de Lia e de Raquel. Beleza? Esse é o desafio de hoje. Bem, hoje eu não vou dar dica não, vocês já estão ficando muito espertos. Eu só quero terminar o programa fazendo um pedido para vocês aí, criançada, me ajudar com um problema que eu estou convivendo aqui em casa com o meu cachorro, Pão de Queijo. Para quem não sabe, o nome do cachorro é Pão de Queijo, dado pelo Isaac, tá bom o nome dele. Pão de Queijo está com a mania de lamber tudo, agora. Chego ali perto do carro, ele está lambendo o carro, vou ali perto ali na mesa, ele está lambendo o pé da mesa. Virou um cachorro lambão agora, tudo lambe. Queria que vocês me dessem uma dica, o que eu faço para ele parar de ficar com essa lambeção, lambe para lá, lambe árvore, lambe tudo, virou um lambão. Alguma dica para mim? Se tiver, manda por e-mail também, beleza? Semana que vem eu volto, espero a resposta de vocês e um beijo, galera. Tchau. Boa noite, gente. A igreja continua com os seus cultos online para evitar aglomerações. Todas as pregações durante esse tempo da pandemia são colocados no canal do YouTube da igreja, inclusive com tradução em Libras nesses últimos 3. Então basta você acessar IP Lago Norte no YouTube que você consegue acessar todos os cultos. A igreja fica aberta para atendimento presencial, o gabinete pastoral e a secretaria nas manhãs de terça-feira e quinta-feira. Mas se você precisar ir antes, você precisa agendar sua visita com o Rubão. Claro, o uso de máscaras é obrigatório. Hoje nós tivemos a última aula do 2º ciclo da Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana, nós teremos um seminário com o pastor Silas Tostes. Ele é presidente da Missão Antioquia e da Aliança Evangélica Brasileira. Será abordado o tema da igreja para o ano, é tempo de reconciliação. A reunião será pelo Zoom, não perca. Nessa terça-feira, às 19h30, nós teremos mais um culto. Trata-se de um estudo bíblico que é realizado toda semana por membros da igreja. Nessa semana, quem dará o estudo é o nosso presbítero Walter Genari. Já na sexta-feira, às 7h, nós temos mais uma reunião de oração. Os encontros acontecem sempre pelo Zoom, claro, durante a pandemia. Participe conosco! A IPLN tem conseguido manter as suas contas e a transferência para os missionários durante esse período de pandemia. Isso graças a Deus e ao empenho de todos os membros da igreja. Então vamos em frente, vamos continuar assim que a igreja vai conseguir passar por esse período tão complicado. Amanhã o Conselho da Igreja vai se reunir para tratar de assuntos relacionados à IPLN. Tire um tempo amanhã, pela manhã e pela tarde, para orar pelas decisões que os presbíteros e pastores da igreja vão tomar. E todas as músicas que têm sido tocadas aqui durante os cultos são colocados também no canal do YouTube da igreja. Os vídeos, inclusive, têm sido tocados em cultos e eventos de outras igrejas, e não só no Brasil, também no exterior. O mundo todo conhece agora, por exemplo, a cara da Luana Martins. A fama chegou, querida, a fama chegou. E eu também estou atrás dela. Esse bigode que eu estou voltando a deixar crescer, não sei se vocês conseguem perceber aqui, tem um objetivo muito claro. Eu espero integrar um grupo aqui da igreja bem específico, e assim, quem sabe, a Globo me chama para ser um caminhoneiro da novela das 7. Eu particularmente acredito muito nesse potencial aqui. Boa noite e boa semana para todos. Vai funcionar, Cezão. Eu tenho fé que o bigodinho aí pode florescer. Vamos orar, gente? Encerrando a nossa semana, buscando a bênção de Deus. Deus, te agradecemos por esse culto. Agradecemos porque o Senhor veio ao nosso encontro na criação, na redenção, por meio de Jesus, por meio da Tua Palavra. E agora, Deus, rogamos que a graça de Jesus, que se dispõe a lutar conosco, a lutar com
nosso pecado, nossa morte. Que o amor de Deus que persiste, que insiste, apesar das nossas fraquezas, falhas, assim como insistiu com os patriarcas, que a comunhão intensa com o Espírito Santo, nos formando, nos amadurecendo, eles sejam conosco e com a Igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, até o momento que o Senhor volte, até o momento em que estaremos juntos em Canaã e todos nós vamos poder falar que vemos o Senhor face a face. Como desejamos, Deus, essa intimidade, como desejamos estarmos reunidos como Teu povo e fisicamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Volta logo, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Boa semana, Deus te abençoe, esteja com você e com sua família. Porque pela graça